Prezados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudo do livro de Naum. Primeiro, utilizo nos estudos Bíblia explicada, Bíblia de Genebra, Bíblia anotada, Dicionário Almeida e internet, sites Wikipédia e outros sites. Segundo, analisarei o livro de Naum, Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Terceiro, uso por base a ferramenta 5W4H, explicada neste canal, o pregador, na playlist chamada Apresentação, vídeo denominado Apresentação da ferramenta 5W4H. Bom, eu vou analisar todos os capítulos do livro de Naum como um todo. O título que eu dei para este trabalho, Profecia contra Nínive, que na verdade os fatos que Naum narra aí é uma profecia contra a cidade de Nínive, do povo assírio. Quarto, observação. Após este estudo, leia o livro de Naum. Vamos começar o estudo. Análise do livro de Naum. Primeiramente, o que significa o livro de Naum? O livro profetiza a destruição de Nínive. Quem escreveu o livro? O profeta Naum, cujo nome significa conforto, foi quem escreveu o livro. É possível que esse nome seja uma abreviação de um nome mais completo, como, por exemplo, Neemias, que significa o Senhor conforta. O Dr. Strogen considera que Naum profetizou entre 663 a 606 a.C., durante os reinados de Manassés e Josias. Destes reis de Judá, Manassés era vassalo dos assírios e Josias nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Naum foi contemporâneo dos profetas Sofonias e Abacuque. Estes têm livros bíblicos com seus nomes. Por que o livro foi escrito? O livro profetiza e justifica a destruição de Nínive e a queda do Império Assírio. Motivos. Primeiro, os assírios enriqueciam Nínive, oprimindo Judá, Israel e outras nações. Segundo, Deus reprova hábitos, costumes e crenças de Nínive. Terceiro, sua força militar, econômica, tecnológica, povo de grandes feitos na ciência e astúcia política e psicológica, conquistavam e barbarizavam os territórios do Oriente Médio, Nordeste da África e da Ásia Menor. Na verdade, era a força do Império Assírio como um todo. Nínive era a capital do Império Assírio. Quarto, verso 3:4. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e os povos com a sua feitiçaria. Então, o profeta diz aqui no verso 3:4, um dos porquês da destruição dos assírios. A cidade de Nínive, quando caiu, todo o Império Assírio caiu. Como os fatos
se sucederam na época. Primeiro, modo de vida dos assírios. É sempre importante, tudo que fala sobre um povo, sobre uma civilização, imaginar, né, o porquê dos porquês, ou seja, como aqueles povos viviam. Os que eram conquistados pelos assírios eram oprimidos, eram massacrados. A maldade dos assírios era muito grande. Então vamos lá, os assírios de Nínive. Cidade com sua muralha e portões em torno do rio Kuzer, afluente do rio Tigre. Viviam próximos uns dos outros, apreciavam bebidas e se embriagavam. Seus edifícios eram construídos de tijolos de barro cru. Tinham agricultura, soldados de elite e carros de guerra, comerciantes numerosos, nobres e pastores. Contribuíram na arte e arquitetura. A rica cidade, no caso Nínive, era cheia de ouro e prata. Seus templos possuíam ídolos de metal. A destruição aconteceu na época do rei Sinsariscum, entre 626 a.C. ou 623 a.C. até 612 a.C. Era filho do grande rei Assurbanipal e penúltimo rei da Assíria. As nações da região viviam oprimidas pelos assírios. O Império Assírio, 1300 a.C., e que foi hemogênico até 612 a.C., vivia seu apogeu às custas do sofrimento de Israel, Judá e demais reinos. Os assírios caracterizaram-se pela formação militar e pela extrema crueldade. Naum, verso 3:1. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheias de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Nínive tinha biblioteca com escrita em sumério e arcadiano, em tábuas de escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, os sumérios já utilizaram essa escrita, que era feita em argila, né? Eram tábuas de barro. Bom, tinha um exército organizado e um dos primeiros exércitos profissionais do planeta. Pode ter sido até que não esteja nem entre um dos primeiros, e pode ter sido o primeiro exército organizado do planeta. Era uma sociedade extremamente militarizada, na qual o governo era realizado por um rei apoiado por uma elite guerreira. O estranho paradoxo da cultura assíria foi o crescimento da ciência e da matemática. Este fato pôde, em parte, explicado pela obsessão assíria com a guerra e invasões. Entre as grandes invenções matemáticas dos assírios está a divisão do círculo em 360 graus, tendo sido eles dentre os primeiros a inventar latitude e longitude para a navegação geográfica. Eles também desenvolveram uma sofisticada ciência médica que muito influenciou a Grécia. Comparando com os tempos de hoje, era uma nação, né, muito poderosa, que se equivaleria aos Estados Unidos e à China. Assurbanipal foi o último grande rei dos assírios. Durante o seu reinado, 668 a 627 a.C., a Assíria se tornou a primeira potência mundial. Seu império incluía a Babilônia, a Pérsia, a Síria e o Egito. Sistema legal assírio.
A lei de Talião, em latim lex talionis, lex lei, Italio, de Tales, tal idêntico, quer dizer idêntico, também dita pena de talião, consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, aproximadamente chamada retaliação. A perspectiva da lei de Talião é o de que uma pessoa que feriu outra pessoa deve ser penalizada em grau semelhante. E a pessoa que infringir tal punição deve ser a parte lesada. Em interpretações mais suaves, significa que a vítima recebe o valor estimado da lesão em compensação. A intenção por trás do princípio era restringir a compensação ao valor da perda. Terceiro, cumprimento da profecia de Naum. Nínive foi destruída em agosto de 612 a.C., após um cerco de 2 meses, levado a cabo por uma aliança entre os medos, os babilônios e os citas. Os citas, eu fiz várias pesquisas, mas só achei a citação deste povo na Bíblia Explicada. Os atacantes destruíram Nínive, fazendo o rio Cuzer fluir para dentro da cidade, onde dissolveu os edifícios de tijolos de barro cru. Este foi o notável cumprimento da profecia de Naum. A profecia de Naum, no versículo 6 do capítulo 2, diz o seguinte: as comportas do rio se abrem e o palácio é destruído. Nínive esteve perdida por bem mais de 2000 anos. No capítulo 3 de Naum, vários versos profetizam a presença do exército invasor. Os vencedores da guerra dividiram entre si o território. Os citas não constam na maioria dos estudos bíblicos. Talvez fossem mercenários contratados pelos babilônios e ou os persas. Terceiro, o Senhor dos Exércitos declara as consequências da destruição profetizada. Mostrarei sua nudez e vergonha, e jogarei imundície sobre ela. Isto é com relação à cidade de Nínive. Todos fugirão de Nínive arrasada. Nínive terá o destino terrível sofrido por Tebas. Mesmo se escondendo do inimigo, suas fortalezas cairão. Suas tropas não servem para nada, e suas portas estão escancaradas por causa do fogo. Faça o que fizer, será consumido como uma praga de gafanhoto arrasa plantações. Praga de gafanhoto no texto de Naum está no sentido figurado. O comércio e a segurança de Nínive desaparecerão. Devido ao caos, é impossível os assírios se reunirem. Por causa da sua crueldade, sua doença não tem cura, e as nações batem palmas pela sua queda. Bom, eu creio, na minha opinião, que talvez Deus esperasse outra coisa desse povo, um povo altamente adiantado, um povo cheio de arte, cheio de ciência. Os reis eram bem cultos, os reis assírios eram mais cultos do que os reis babilônios. E a Assíria tinha biblioteca.
E eles incorporavam até textos, até conhecimento de outros povos em suas bibliotecas. Muito interessante. Então, um povo que se desenvolveu nas artes, na literatura e na ciência também. E outra coisa, o maquinário de guerra dos assírios era impressionante, uma tecnologia fantástica, mas era um povo cruel. Um poder é maior do que o poder do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus. Deus pôs um fim àquela crueldade. A maldade deles era tão grande. Eles tinham conforto na cidade de Nínive e, logicamente, nas outras cidades também, como Assur. Eles deveriam ter muito conforto, viviam no luxo às custas do sofrimento. Né? O seu exército era terrível, eles decapitavam pessoas, até empalhavam, a crueldade era muito grande. A tortura psicológica que eles infligiam nas pessoas era muito grande. Eles, às vezes, quando conquistavam território, eles pegavam as pessoas e levavam para muito longe, que era para morrer ali, não ter mais nenhum contato. Quer dizer, usavam de uma política, vou dizer, uma política bem psicológica, né, para que os interesses deles fossem resolvidos. Mas, apesar de tudo isso, né, eles foram fantásticos e influenciaram até os gregos também. Né? Na ciência se desenvolveram muito, mas é aquela coisa, né? Nada neste mundo é para sempre. Né? Nada. Toda a crueldade deste mundo ela terá fim. Se engane, você pode ser muito forte, muito poderoso, mas perante Deus os seus dias estão contados. A menos que você use todo o seu poder para fazer o bem. Se você for um povo assírio da vida, pode ter certeza que, na hora certa, a mão de Deus pesará sobre você. Quando o livro foi escrito? Data e ocasião. A profecia de Naum pode ser datada entre a captura de Tebas pelo governante assírio Assurbanipal em 663 a.C., que Naum relata como um evento passado, né, nos versos 8 do capítulo 3. E a queda de Nínive, em 612 a.C., que Naum anuncia profeticamente no capítulo 3, do versículo 5 até o 7 do seu livro. Durante este período do século 7 a.C., duas grandes crises surgiram no Império Assírio. Uma veio da ameaça dos medos e os citas, avanço 642 a 638 a.C. O outro maior crise foi a revolta da Babilônia, 652 a 648 a.C., sob a liderança do irmão mais velho, de Assurbanipal, que foi apoiada pelos elamitas e os povos do Planalto iraniano. Efeito cascata dessa revolta foram sentidas tão distantes como a Palestina e Síria. Eventualmente, a revolta foi reprimida pela guerra amarga que abalou todo o império. A data para as atividades proféticas de Naum, antes ou durante este período de turbulência, é atraente, porque a destruição de Tebas era, aparentemente, ainda fresca na memória de seu público. Uma data plausível para, portanto, a profecia de Naum cai entre 660 e 650 a.C., nos dias do rei Manassés de Judá, um vassalo fiel à Assíria. Onde Naum escreveu o livro? E para onde o livro foi enviado? Bom, aceita-se o seguinte: Naum, pelos versos do texto,
exerceu o seu ministério em Judá. Naum de Elcós, capítulo 1, verso 1. Elcós talvez fosse um local próximo de Nínive, como, por exemplo, a Galiléia, que tinha algo familiar com Naum. O livro escrito em Judá, após a destruição de Nínive, foi do conhecimento de Israel e outras nações. Quantos povos receberam a epístola? Público-alvo: povo de Judá, Israel e demais reinos escravizados pela Síria. Nos dias de hoje, quem não se encanta e recebe este texto bíblico, poético e maravilhoso? Custo: qual o preço da crueldade, cometida pelos assírios? Qual o preço da desobediência às leis de Deus? Os assírios foram castigados pelo Senhor dos Exércitos, com a mesma punição que eles praticaram contra Tebas e os outros reinos. Foram humilhados, desonrados, escravizados, e o Império Assírio, conhecido como Leão, virou cinzas. Como medir? Conclusão dos fatos. Primeiro, os assírios enriqueceram Nínive pela força militar opressora que exerciam sobre as outras nações. Segundo, o Senhor dos Exércitos, que nada deixa desapercebido, reprovava e acompanhava a imoralidade e corrupção de Nínive. Terceiro, a punição do Senhor dos Exércitos veio com peso superior ao que os assírios fizeram contra os outros povos. Nínive, outrora imponente e gloriosa, sumiu do mapa. Quarto, nenhum poder e sofrimento deste mundo é para sempre. Quinto, todos os povos, outrora oprimidos, contemplaram a destruição dos assírios. O rei está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo estudo. Amém. Fique com Deus.